O Botafogo vai procurar o Arthur Jorge nos próximos dias, finalmente, para poder resolver essa situação de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, ficou claro ontem, seja pelas falas do empresário que eu vou trazer aqui, ou da nota oficial do Botafogo, que também trarei aqui, que o técnico Arthur Jorge não agiu da melhor forma com o Botafogo. Isso quer dizer que a gente tem que partir para um tudo ou nada e trazer realmente outro treinador e demitir o Arthur Jorge? É isso? Claro que não. Tem que contornar com muita habilidade essa situação, mas de qualquer forma, faltou postura de lá para cá, mas o Botafogo finalmente se posicionou e deu o seu recado. Recado duro, recado forte que eu trago a partir de agora para vocês aqui. Vamos falar nesse vídeo também sobre Cúcio Hernández, artilheiro da MLS, atacante do colombiano do Columbus Crew, que de fato é um excelente jogador. Se eventualmente o Igor Jesus vier a sair, ele chegar, acredito até que o Botafogo sobe o seu nível na centroavância. Vou te trazer todos os detalhes sobre ele. Quero trazer para vocês aqui também dois depoimentos, um do Marlon Freitas e outro do Cuiabano sobre a temporada de 2024. Na verdade, um é um depoimento sobre a temporada e o outro é uma fala do psicólogo do Botafogo sobre o nosso capitão, psicólogo Paulo Ribeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Se você não me segue, meu nome é Manuel Thiago, estou todos os dias aqui trazendo informações sobre o Botafogo, futebol brasileiro, para você, torcedor do Botafogo, apaixonado pelo futebol. Já se inscreve aqui, queria agradecer, fiz a contagem de novo dos inscritos. Semana passada éramos 132, agora somos 135 mil inscritos em todas as redes sociais. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que confiam no meu trabalho. Vamos lá. Olha aqui, ó, Botafogo vai procurar Arthur Jorge para conversar pessoalmente nos próximos dias. Informação trazida pela repórter, a jornalista Aline Nastari, na noite dessa segunda-feira, que foi uma noite bem intensa de notícias sobre o Botafogo. Segundo a repórter, não houve contato entre a direção e Arthur sobre a saída ou contratações desde que ele retornou do Intercontinental. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo por mais um ano e causou desconforto na diretoria com as notícias de que Arthur Jorge já estava conversando com outro clube, mesmo tendo vínculo em vigor. É aqui que eu falo que faltou postura ao Arthur Jorge. Se você tem um contrato em vigor com o clube, você não tem nada que ficar conversando com o outro. Muito mais se for por debaixo dos panos, nas escondidas. Isso não é ético. A primeira coisa que você tem que fazer é comunicar ao clube que você está sob contrato. Outra coisa, o Botafogo, eu vou trazer a nota oficial do Botafogo, a gente vai falar sobre isso, mas o clube tem que procurar, não é o treinador, o clube também não foi ético, o clube tem que procurar o outro clube, o Al Rayyan tem que procurar o Botafogo. Ó, tem interesse do treinador, posso conversar com ele? Qualquer coisa eu pago a multa aí. O Botafogo vai dizer sim ou não, entendeu? É assim que manda a FIFA, inclusive. Nesta segunda-feira, o Botafogo soltou uma nota oficial deixando claro que não recebeu nenhum contato de eventuais interessados pelo Arthur Jorge. O português teria propostas do Al Rayyan do Catar e Al Ahly da Arábia Saudita. Então tá aí a Aline Nastari tá trazendo essa informação. Mas vamos seguir aqui que tem bastante coisa. Olha só, vamos direto para a nota oficial do Botafogo. Olha o que vai te dizer aqui a nota oficial do Fogão, que a diretoria soltou ontem. Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Arthur Jorge, o Botafogo veio a público realizar os seguintes esclarecimentos. Primeiro, o Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, ele é técnico do Botafogo e fim de papo. Até que alguém bote uma proposta oficial na mesa, essa é a situação. O Botafogo não deu o seu consentimento a nenhum clube falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. É o que eu estou falando para vocês. Como que funciona isso? O clube interessado precisa entrar em contato com o clube que tem o treinador ou o jogador sob contato e comunicar, quero conversar. Caso contrário, isso é assédio. Tá? Isso é assédio, isso pode dar até, inclusive, uma notificação lá na FIFA, pode dar problema para o Al Rayyan, tá bom? É assim que funciona.
Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Ponto 3. Com o sucesso esportivo do Botafogo na atual temporada, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. Aqui ele passou um recado bonito. Aqui passou um recado bonito. Aqui, basicamente, o Botafogo está dizendo, meu irmão, não adianta você querer ficar fazendo leilãozinho via imprensa, não. Você está sob contrato comigo e já tem um bônus lá. Já tem um bônus lá. Ah, Manel, mas, poxa, bônus é bônus, salário é salário. O técnico agora pode querer um novo salário, porque agora ele é campeão da Libertadores, agora ele é campeão brasileiro. O Arthur Jorge, que hoje está no Botafogo, é um Arthur Jorge diferente daquele que chegou. Todos são argumentos válidos, mas cabe ao Arthur Jorge ter maturidade de sentar com a diretoria do Botafogo, com o John Textor, e falar, olha só, temos um contrato, mas eu gostaria de ver a possibilidade de alterar esse contrato no seguinte sentido, pelos motivos PPPP. Acabou, irmão. E conversa. Tem nada que ficar dando entrevistazinha para Roberta Barroso na ESPN, dizendo, não, veja bem, porque a valorização não pode ser só para o jogador, tem que ser para o treinador também. Enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Ponto 4. Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Aqui passou um outro recado bonito, né? Não tem nada que ficar falando na imprensa, no jornal A Bola, lá em Portugal. Não, que o meu futuro está mais para fora de Portugal. Para que papo é esse, Arthur Jorge? Que teu futuro é Botafogo, você tem contrato, irmão. Aí, depois, surge na mídia esse tipo de papinho, né? Esse tipo de conversa de que os clubes brasileiros demitem muito treinador, não respeitam os contratos. Pois é, né? Pelo visto, os treinadores também não respeitam muito. Olha aí o que fez o Luiz Castro, agora o Arthur Jorge querendo fazer leilão via mídia. Completamente errado nessa questão. O Botafogo não fez absolutamente nada de errado. O John Textor não fez absolutamente nada de errado. De novo, quer conversar sobre uma mudança contratual? Chama para a mesa. Vamos conversar de forma madura. Não trocando farpas via imprensa, mandando recados via imprensa. Isso não existe, irmão. A nota do Botafogo foi muito feliz. Ao mesmo tempo, você tem o jornalista André Hernandes, trouxe a Aline Nastari, trouxe a nota oficial do Botafogo, agora estou trazendo o jornalista André Hernandes. Aqui no canal do Manel não tem barrigada, irmão. É só informação apurada. Olha aqui, o André Hernandes sobre Arthur Jorge. Andei mandando mensagens para saber dessa história do Al Rayyan. O que me disseram é que não teve proposta. Ué, mas não tinha uma proposta? Curioso, né? O que teve foi uma procura, mas não agora. Não aconteceu essa semana, nem depois do Intercontinental. Foi um interesse anterior. Ele estava muito bem, tinha acabado de chegar no Botafogo. Não há negociação em curso com o Al Rayyan. Arthur Jorge não definiu o futuro. Vai esperar a ter a reunião com o Textor e representante. Existem clubes interessantes. Esse negócio de não definir o futuro é que eu acho muita sacanagem, né? Enfim, o cara tá doido às vezes para meter o pé. Porque, pô, como é que não definiu o futuro, cara? Esse negócio de não definir o futuro me pega demais. Existem clubes interessados? Sim. De mercados diferentes, na Europa, na Arábia, mas me disseram que o Al Rayyan não fez proposta. Pelo menos, até o momento, a ideia é ter a conversa com o Botafogo, ver as intenções do clube em relação a 2025, sem interesse na continuidade, não. Isso aqui, beleza, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, disse no vídeo de ontem, de uma forma até um pouco mais dura, eu acho que a diretoria do Botafogo tem agido da forma correta. Quem não está sendo tão correto assim é o Arthur Jorge, tem dado essas declarações públicas via imprensa. Mas se tem um ponto de melhoria aí que a diretoria poderia ter feito é já ter conversado com o treinador. Inclusive, é uma das notícias que eu vou trazer, que o Botafogo vai, já trouxe, né? Que o Botafogo vai finalmente sentar com o treinador para conversar. Acho que demorou muito. Hoje é dia 17/12, dava para ter conversado antes. Se existe realmente algum desconforto por parte do Arthur Jorge, como foi informação trazida aqui neste canal, nos dias anteriores, de que ele não se sente tão prestigiado dentro do clube, que ele não sabe se ele vai fazer parte do planejamento do ano que vem, qualquer coisa do tipo. Se a gente está sabendo disso, a diretoria também sabe. E acho que era papel da diretoria ter tranquilizado o treinador em relação a isso. Mesma coisa sobre o planejamento de jogadores, entradas e saídas, o que vai ser feito, quanto vai ser gasto, como é que vai ser, o papel dele nessa negociação toda, se ele vai poder intervir, se ele não vai poder intervir nessas contratações. A gente sabe que o Botafogo faz contratações de forma top-down, né, de cima para baixo.
Mas, enfim, o Botafogo é campeão da América, o Botafogo sabe trabalhar. Não quero ensinar padre a rezar missa, mas são pequenas coisas que talvez você possa ajustar antes de dar um problema maior ali na frente, né? Mas, de fato, Arthur Jorge, após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, despertou muito interesse no mercado. Isso é normal. O problema não é você despertar interesse e até receber propostas. O problema é a forma como você faz tudo isso. Vários clubes entraram em contato para saber as condições, se sairia ou permaneceria no Botafogo. Bom, quero falar com você aqui agora que vai deixar o seu like para ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses sobre o Cúcio Hernandes. É um jogador que eu falo há bastante tempo aqui no canal do Manel. Você que me acompanha sabe que eu falo bastante desse jogador, que é um colombiano muito bom de bola, 25 anos, brilha na MLS, no Columbus Crew. Columbus Crew, que foi o time que perdeu para o Pachuca lá na Conca Champions, portanto, é um jogador que está acostumado a grandes decisões, está acostumado a decidir campeonato. O Botafogo está interessado nesse jogador, segundo o jornalista Julian Capera, que é, inclusive, apresentador lá na ESPN Latina, beleza, meus amigos? Então, informação que tem nome e sobrenome, mais uma informação apurada, mais uma. Não tô tirando nada aqui do armário, né, cara? Tô tirando as informações de quem tá apurando essas informações. Então, eu resolvi trazer os números dele para vocês. Tá aqui, ó. Ele tem 40 jogos nesta temporada pelo Columbus Crew. Ele tem 25 gols, 14 assistências. Gente, isso é uma média de 0,97 participações em gols por jogo. Altíssimo. E a temporada passada, por meio do Gregory, por meio também do Savarino, mostrou que tem muita joia rara, joia perdida, bons jogadores na MLS, porque os clubes americanos têm um excelente scout, como o próprio americano John Textor mostrou que é possível fazer por meio do Botafogo. Portanto, é um jogador que eu torço demais para chegar. No mundo ideal, esse cara chega para ser opção no elenco junto com o Igor Jesus. E aí o Tiquinho talvez perderia um pouco de espaço. No mundo ideal. Por quê? Porque você rejuvenesce o elenco e você traz um cara em ascensão. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Agora, a notícia também ela vai no sentido de que se o Igor Jesus for negociado, o Botafogo monitora esse cara aqui. Como a gente sabe que o Igor Jesus deve ser negociado, e como se fala em algo em torno de 30 milhões de euros pelo Igor Jesus, ele viria talvez naquela casa ali dos 15 milhões de euros. O Textor bota um dinheiro no bolso e traz um cara que, na minha humilde opinião, tecnicamente é até superior ao Igor Jesus, sem demérito nenhum ao Igor, atacante de seleção brasileira, mas esse colombiano é atacante para a seleção colombiana também, é um cara de muito futuro no futebol, com passagens na Europa, já jogou no Getafe, já jogou no Watford, jogou, aqui ó, 47, só nesse recorte, 47 jogos na Espanha e 28 na Inglaterra, quer dizer, um cara com uma rodagem bastante interessante. Vamos torcer para que jogadores desse calibre cheguem ao Botafogo. Bom demais, hein? Bom demais. Deixa eu trazer para vocês agora o Cuiabano, cara. O Cuiabano emocionou a todos ontem nas redes sociais e deu uma pista de que fica no Botafogo para a próxima temporada. É mesmo, Manel? Então vem cá, o Cuiabano posta mensagem de agradecimento ao belíssimo e vitorioso ano de 2024. Tá aqui essa bela foto do Cuiabano com a Taça Libertadores da América nas mãos. Cheguei no Botafogo com muita expectativa. Tudo muito novo para mim. Eu, cheio de sonhos, encontrei uma família alvinegra que me abraçou. Está na minha memória, para sempre, as vezes que entrei no Newton Santos, vendo os mosaicos da nossa torcida. Cada gol e dividida que a galera vibrava. Desde que vesti a camisa do Botafogo, dei o meu máximo, seja por 1 ou 90 minutos. Sempre vai ser assim, com garra e suor. Obrigado ao clube, jogadores, funcionários e especialmente a vocês, torcedores que me apoiaram desde o primeiro dia. Ano que vem tem mais. Cara, linda mensagem do Cuiabano, parabéns pelo posicionamento. É o tipo de posicionamento que o torcedor do Botafogo valoriza muito.
na construção do caráter de um jogador, isso é fundamental. Na relação dele com o torcedor, isso é fundamental, porque a gente sente ao ler isso do Cuiabano, em relação a alguns jogadores, a gente sente que isso daqui não é jogar nas redes sociais para fazer média com o torcedor, pelo contrário, a gente sente que isso daqui é verdade. E quando é verdade, quando é de coração, isso vai construindo uma relação de idolatria, inclusive, com o jogador. O Cuiabano já é ídolo? Não, ainda não, talvez para muita gente, mas ele vai construindo essa relação. Não podemos esquecer que ele foi um cara fundamental no Brasileiro, foi um cara fundamental também numa Libertadores, e por isso ele já é ídolo para muita gente. Mas para quem eventualmente ainda não o toma como ídolo, ele ficando mais 1, 2, 3 temporadas no Botafogo, se consolidando com esse tipo de posicionamento, cara, sem dúvida nenhuma, vai ser um cara que vai ser imortalizado com a camisa do Botafogo. Outro cara que está imortalizado com a camisa do Botafogo, esse que já tem uma rodagem um pouco maior, é o Marlon Freitas. E quem falou sobre o capitão do Botafogo, o Marlon Freitas, olha aí essa linda imagem do Marlon Freitas com a Taça Libertadores nas mãos. Esse sim que já ficou mais de uma temporada. Esse sim que roeu um osso danado em 2023. Esse sim que deu uma volta por cima. E eu não tenho medo de afirmar que se não fosse o Marlon Freitas, nós não seríamos campeões da Libertadores por tudo que ele fez. Vocês viram nos bastidores o quanto que ele incendiava aquele vestiário. Bom, o Paulo Ribeiro, que é psicólogo do Botafogo, falou sobre o mental do Marlon Freitas, né? Esse famoso mental do Botafogo. Olha aqui. Marlon Freitas foi, durante 35 anos de trabalho que eu tenho no futebol, foi o atleta mais resiliente que eu já encontrei na vida. Olha que pesado você ter um técnico, um psicólogo falando isso. E olha que ele está há bastante tempo no Botafogo, né? Vários jogadores de alto rendimento passaram por ele, e ele aponta no Marlon Freitas o mais resiliente que ele encontrou na vida. Eu reputo a ele, sim, como cérebro dessa equipe. Olha que forte. Cérebro dessa equipe. Como a pessoa que soube brilhantemente conduzir qualquer situação adversa que pudesse acontecer. Porque assim, quando eu falo situação adversa, não necessariamente uma situação ruim, mas algumas delas até são. É porque as pessoas só veem o espetáculo, né? Ou seja, o jogo está para além das 4 linhas. Existem situações que acontecem que só ficam ali entre nós. O Marlon foi um cara que meio que foi o catalisador dessas situações que estavam acontecendo. E ele meio que conduzia essa orquestra de maneira triunfal. Isso eu preciso deixar claro. Então, Paulo Ribeiro, psicólogo do Botafogo. Cara, todos nós vimos o quanto que o Marlon Freitas tem uma capacidade de mobilização incrível. Bom, parabéns aí ao Marlon Freitas por mais uma conquista que foi o Brasileiro junto com a Libertadores. Parabéns pelas palavras do psicólogo do Botafogo. Eu continuo aqui em Montevidéu, galera, curtindo férias. Hoje vou para a Colônia de Sacramento com o pessoal aqui. Hoje são dia 17/12, dia 20 eu volto para o estúdio com aquela qualidade de iluminação, qualidade de áudio, mas eu não vou deixar de gravar nenhum vídeo para vocês, torcedores do Botafogo, mesmo nas minhas férias, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e